Ano eleitoral. Na hora de votar, o eleitor pode pensar em votar branco ou nulo. Você sabe qual é a diferença entre os dois? Esse é o tema do Fala Galera de hoje. É logo depois da vinheta. Para você, qual é a diferença entre o voto branco e o voto nulo? Então, o voto branco eu acho que não vai para ninguém e o nulo vai para quem tá ganhando. Eu acho que o voto branco, ele vai meio que para todo mundo e o nulo para nenhum. Eu não sei exatamente a definição de cada um, eu acho que é muito próximo, né, as definições. Eu acho que o branco vai para quem tem mais. Quem está recebendo mais votos, os votos brancos vão para essa pessoa e o nulo não vai para ninguém. Olha, eu nunca vi muita diferença não, porque para mim, tanto você votando nulo quanto você votando branco, eu acho que às vezes até atrapalha na hora da votação e etc. Você não está nem ajudando e nem atrapalhando, de certa forma. Eu não sei muito bem essa diferença. Qual a diferença entre o voto branco e o voto nulo? É importante a gente dizer que nem o voto branco, nem o voto nulo vai para qualquer candidato, até porque os candidatos são escolhidos dentre aqueles votos válidos. Em termos didáticos assim e de doutrina, o voto em branco ele é aquele em que o eleitor decide não escolher nenhum dos candidatos, ele acha que não tem nenhum que o representa, e aí existe uma tecla na própria urna que ele pode votar em branco. Já o voto nulo é uma opção do eleitor que muitas vezes transmite uma questão relativa a um questionamento quanto ao processo eleitoral ou contra os candidatos. É uma espécie de manifestação do eleitor contra o status predominante. E o voto nulo, ele pode digitar qualquer número que não existe na urna e confirmar, ele vai estar votando em nulo. Mas é importante ressaltar, nem o voto em branco, nem o voto nulo levam a qualquer candidato a ser eleito. Ele não vai para nenhum candidato. Bom, para efeitos práticos não tem diferença nenhuma. Você votaria branco ou nulo? Acho que sim. Não. Eu votaria nulo. Votaria nulo. Por quê? Porque eu não tenho preferência nenhuma e eu também não entendo do assunto, na maioria das vezes, então é o que eu prefiro no momento. Porque eu não sou muito chegado à política, não estudo, então acho que é até melhor não votar. Que eu não concordo com a atual posição aí dos candidatos. O que você acha sobre quem vota? Eu acho errado, né? Porque a gente tem que escolher quem a gente quer que nos represente. E votando nulo ou branco, a gente não está fazendo isso. A gente está deixando nas mãos de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ganhar, tá ótimo. Acho que está perdendo a oportunidade de participar da democracia, está se ausentando de uma grande responsabilidade. Eu acho que a gente demorou muito tempo para conseguir poder votar, fazer uma diferença, e você simplesmente ignorar isso e ir lá e não ajudar a decidir o futuro do seu país é complicado. Eu não vejo problema. Eu acho que é um direito da pessoa, se ela não tiver interesse em ninguém, em quem sabe votar, ela vota em branco ou como ela quiser. Olha, eu não tenho muita opinião formada porque não chegou muita informação pra mim sobre isso, então assim, não é uma coisa que eu pesquiso muito, mas eu acho que a gente tem que ter uma opinião, então eu não concordo muito, mesmo não sabendo muita diferença. Eu acho que a gente tem que ter uma opinião formada sobre as pessoas, não deixar o voto numa dessas duas opções. Eu não acho certo, eu não concordo, porque você acaba deixando que a outra pessoa escolha por você e você não toma suas próprias decisões. Eu discordo. Eu não desrespeito, assim, acho que cada um tem o direito de votar como quiser. Se a pessoa não... eu não estou afim de votar porque acho que não vai me representar, etc. Tem esse direito, tanto votando branco quanto nulo, mas acaba que não ajuda. Nosso papel como cidadãos é, votar no nosso candidato que a gente mais se identifica e acha que vai ser melhor para a nação. Eu acho que a gente tem que fazer uma pesquisa muito grande sobre isso. E eu acho que quando a gente vota nulo ou branco, a gente está deixando de escolher o nosso futuro. Nenhum voto que o eleitor dê nulo diretamente na urna vai anular a eleição nenhuma. O que anula uma eleição é o seguinte: imagine que o candidato a governador de um estado tenha tido lá, 2 milhões de votos. Pois bem, se esse candidato tiver praticado algum ilícito durante a campanha, como compra de voto, abuso de poder político, abuso de poder econômico, ele pode ter contra ele uma ação eleitoral. Se essa ação eleitoral for julgada procedente,
os votos que ele obteve vão ser anulados, mas pela Justiça Eleitoral, por uma decisão da magistratura eleitoral. Essa sim anula uma eleição, e aí os eleitores deverão voltar e eleger um novo governador, mas não o voto direto do eleitor na urna. Só se fosse numa questão indireta. Por quê? Vou dar um cenário em que, numa prefeitura, por exemplo, imagine que tem 10 mil eleitores e que 5 mil resolvam votar nulo e branco. Significa que só 5 mil foram válidos. Então, significa que aquele que teve mais votos precisou de menos votos para ser eleito. Não é que o eleitor que votou branco ou nulo votou e esses votos foram para ele, mas que no universo de 10 mil propícios a dar votos válidos, apenas 5 mil usaram desse seu direito de validar o voto. Então, ele vai precisar apenas de menos votos para ser eleito, mas não vai para nenhum candidato, nem o nulo, nem o branco. Apenas reduz o escopo de votos válidos que são necessários para qualquer um deles ganhar. Votar branco ou nulo tem o mesmo efeito de não comparecer na eleição? Para efeitos do resultado da eleição, sim, porque votos brancos, votos nulos e abstenções não são utilizados para dizer quem foi eleito, porque só votos válidos são utilizados para eleger alguém. Agora, consequências jurídicas tem sim, porque se o sujeito comparecer e votar branco ou nulo, ele compareceu, não tem nem que justificar, nem que pagar nenhuma multa por causa disso. Agora, se ele não foi votar, ele tem que se justificar perante a Justiça Eleitoral, sob pena de pagar uma multa e ter até mesmo seu título cancelado se ele se abstiver de votar 3 vezes seguidas.